Ok, vamos falar de um dos maiores desafios que qualquer negócio enfrenta hoje em dia. Como é que se consegue ter um crescimento que seja previsível? A gente vai mergulhar fundo numa metodologia que promete justamente isso: transformar um monte de dados em negócios fechados de uma forma que faça sentido e que se repita. E olha só que curioso. Hoje em dia as empresas têm acesso a ferramentas incríveis, né? CRMs super potentes, plataformas de inteligência artificial, tudo do bom e do melhor. Mas mesmo assim, o crescimento na prática continua uma bagunça, totalmente imprevisível. Fica aquela sensação de que está faltando uma peça, sabe? Algo que conecte todos esses pontos. Aí que tá. A desconexão não tá na tecnologia. O problema não é o CRM, não é a IA. O X da questão é a falta de um processo que conecte tudo isso. É como se as equipes tivessem recebido um motor de Fórmula 1 super potente, mas ninguém sabe muito bem como fazer ele funcionar na capacidade máxima. E é exatamente esse o desafio central que tantos líderes estão quebrando a cabeça para resolver. Como é que se monta esse quebra-cabeça? Como fazer com que cada peça não só se encaixe, mas que uma impulsione a outra, gerando um resultado que a gente consiga prever? Nossa, essa frase resume tudo, né? Exatamente isso. Ter as ferramentas mais caras e avançadas do mercado não garante absolutamente nada se não existir uma estratégia clara por trás. Potência sem direção não é aceleração. É só caos. Não leva a lugar nenhum. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. O problema não são as ferramentas, elas não estão falhando. O buraco é mais embaixo. A gente está falando de mitos, de processos que já ficaram para trás, mas que continuam guiando o jeito que essas ferramentas são usadas. É hora de parar de culpar o hardware e começar a olhar para o sistema operacional, para o software que está rodando por trás de tudo. E aqui está um exemplo clássico, um mito que muita gente ainda acredita. A ideia de que o mais importante é ter um volume gigante de leads. É uma verdadeira obsessão por quantidade. Só que, na real, o que acontece? Um monte de leads sem qualificação só gera trabalho extra, frustra a equipe de vendas e queima um dinheiro que poderia ser muito mais bem usado. E olha esse número, que impressionante: 90%. Cerca de 90% das empresas gastam a maior parte do seu dinheiro e esforço tentando trazer cliente novo. E o que é irônico nisso tudo é que essa é, de longe, a forma mais cara e muitas vezes a menos eficiente de crescer. E as consequências desse processo todo quebrado, a gente vê no dia a dia. São leads que pareciam ótimos, mas que não fecham o negócio. Equipes de vendas super frustradas, um ROI de marketing que ninguém consegue medir direito, previsões de receita que nunca batem e, no fim, um crescimento que parece pura sorte. Tudo isso são sintomas claros de que os dados estão espalhados e cada time está correndo para um lado. Beleza. Se o jeito antigo de fazer as coisas não está mais funcionando, para onde a gente corre? A resposta está numa mudança de mentalidade, o paradigma novo. Ele é chamado de método KIA. E o nome já dá a dica. Ele junta a inteligência humana, o nosso QI, com a inteligência artificial, o A da sigla. A filosofia aqui é muito poderosa. Essa ideia de simbiose. Acabou aquela história de humano contra máquina. A grande sacada é a colaboração. É o cérebro humano, junto com o algoritmo, um potencializando o outro para gerar resultados que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Então, para ficar bem claro, o método QIA é basicamente isso: a integração dessas duas inteligências. A ideia é que a IA sirva para ampliar nossa estratégia humana. Pensa assim: a máquina fica com o trabalho pesado de processar dados e executar tarefas em escala, enquanto a gente, os especialistas, ficamos com a parte nobre de tomar as decisões e dar a direção. Essa frase é fundamental. A gente precisa entender que a revolução de verdade não é a ferramenta nova que apareceu. O poder de verdade está na pessoa que usa essa ferramenta, mas que usa com clareza, com estratégia. É a intenção, o porquê, que transforma um pedaço de tecnologia em algo revolucionário. Tá bom, mas como isso tudo funciona na prática, no dia a dia? Vamos quebrar esse método nos seus 3 pilares principais, que são o que conectam a ideia com a ação de verdade. O que a gente tem aqui é basicamente um mapa claro de toda a jornada do cliente, desde o primeiro contato até o ponto em que ele se torna fiel à marca. A função desse framework é pegar aquele processo que normalmente é uma bagunça e organizar, transformar num sistema que a gente consiga entender, gerenciar e, o mais importante, prever. E tudo isso se sustenta nesses 3 pilares. Primeiro, a estratégia, que é o porquê humano, é onde a gente define para onde quer ir. Depois vem a execução, que é o processo estruturado, o caminho para chegar lá.
E por último, a automação, que é o como a gente vai fazer isso em larga escala, usando a inteligência artificial para dar velocidade e precisão. Para a coisa toda não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo bem prático de como que IA funciona. A gente vai olhar para a comunicação, para o copywriting de marketing e vendas, que é uma área que tem um impacto direto na conversão, no resultado final. O que o método faz é pegar essas estruturas de copywriting que todo mundo conhece e que funcionam e aplicar no lugar certo. Por exemplo, o AIDA é ótimo para chamar a atenção lá no topo do funil. Já o BAB, que é sobre contar uma história de antes e depois, se encaixa perfeitamente no meio da jornada. E lá no fundo do funil, quando a pessoa está quase decidindo, entra o PAIFS, que apresenta o problema e a solução de um jeito super lógico. É a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento certo. Então, a gente começa a perceber que o objetivo do QA não é só ter um processo mais arrumadinho. A grande ideia aqui é muito maior. É sobre alcançar um novo nível de consciência sobre o que significa crescer um negócio. É sair daquela correria do dia a dia, do estar sempre ocupado, que muitas vezes é só um movimento caótico, e passar para um progresso consciente. Ou seja, tomar decisões que são pensadas, inteligentes e que constroem um crescimento que se sustenta no longo prazo com um propósito claro. E essa frase, ela captura o grande paradoxo do nosso tempo. A inteligência artificial nos dá uma velocidade absurda, a gente pode fazer as coisas muito mais rápido. Mas, se não tiver uma direção clara, essa mesma velocidade pode simplesmente acelerar os nossos erros. A gente chega mais rápido no lugar errado. Pensa num maestro regendo uma orquestra. É exatamente essa a ideia. O método QA busca ser esse maestro, pegando todas as ferramentas, todos os dados, todas as equipes que antes estavam tocando cada um por si, gerando só ruído e harmonizando tudo. O objetivo é criar um resultado único, poderoso, uma verdadeira sinfonia. E no fim, fica essa pergunta para a gente pensar. Com toda essa tecnologia, com toda essa velocidade que a gente tem na mão, será que as empresas estão de fato acelerando na direção certa? Ou será que em muitos casos estão apenas usando toda essa potência para chegar mais rápido no destino equivocado?